Oi pessoal, tudo bem? Nos últimos dias tem se noticiado, os casos de alguns pacientes caninos que foram intoxicados por etilenoglicol após a ingestão de uma marca de petiscos. O etilenoglicol é uma substância que altera a osmolaridade do líquido. Aumentando essa osmolaridade, eu tenho alteração tanto do ponto de fusão quanto do ponto de ebulição daquele líquido. É daí que vem a principal função dele, que é utilizado nos líquidos de arrefecimento em locais muito frios para evitar que o líquido dos carros congele em baixas temperaturas, deixando o ponto de fusão da água muito mais baixo do que o zero. Tanto o etilenoglicol quanto substâncias semelhantes a ele, como o dietilenoglicol, etilenglicol e tudo mais, têm outras funções da indústria. Além de estar presente em sistemas de arrefecimento, eles também funcionam como substâncias umectantes. Então, pode ser utilizado na indústria de alimentícia, como propilenoglicol, indústria de cola, couro e outras aplicações. É um líquido incolor e adocicado. E os sinais clínicos da intoxicação por etilenoglicol, começam bem inespecíficos. Então, eles começam com vômito, diarreia, alguns sinais neurológicos. Algumas pessoas relatam que é como se os animais estivessem bêbados. Com o passar do tempo, essa evolução é relativamente rápida. Esses cães podem apresentar convulsão, outros sinais neurológicos e também os sinais relacionados à azotemia, à insuficiência renal aguda. O etilenoglicol em si não é uma substância tóxica. O que acontece é, quando ele é ingerido, as enzimas do nosso corpo e do corpo dos animais, como a álcool desidrogenase, faz o processamento desse etilenoglicol e transforma em vários subprodutos, e um deles é o ácido oxálico. Esse ácido oxálico que tem o poder tóxico que a gente vê nos casos que estão sendo apresentados. Então, quais são as principais alterações laboratoriais que podemos observar em pacientes que sofreram este processo de intoxicação? Isso também é muito importante para a gente conseguir fazer a terapia o mais rápido possível. A chave do sucesso nesses casos de intoxicação é o diagnóstico precoce, e isso acaba sendo bem desafiador na nossa rotina. Então, no hemograma, os sinais geralmente são inespecíficos. Então, podemos ter alterações relacionadas à desidratação, então pode ter um aumento de proteína, a gente pode ter uma eritrocitose também secundária à desidratação, e também alguns pacientes podem apresentar leucograma de estresse, aquele estresse crônico mediado pelo cortisol. Entretanto, as alterações mais importantes que nós observamos são relacionadas ao equilíbrio hidroeletrolítico. Lembra que eu falei que o etilenoglicol e as suas substâncias primas, elas têm uma função de aumentar a osmolaridade dos fluidos? Essa é a principal alteração e o que vai desencadear toda a parte de doença renal. Então, os pacientes que têm intoxicação por etilenoglicol têm um aumento da sua osmolaridade. Então, você poderia fazer a avaliação da sua osmolaridade através do ponto de congelamento, mas é uma técnica que a gente não utiliza em laboratórios comerciais. Mas a avaliação dos eletrólitos pode nos dar bastante direcionamento nesses casos. O ácido oxálico tem o oxalato na sua composição. E o que o oxalato faz? Ele é um quelante de cálcio. Então, esses pacientes normalmente apresentam uma hipocalcemia importante. Às vezes, o cálcio chega a ficar menor do que 6, 6,5. Então, uma hipocalcemia, tanto cálcio total quanto cálcio iônico, ficam bem diminuídos. Além disso, você tem uma hiperfosfatemia, mesmo antes da azotemia, devido a também essa ação do oxalato. A instauração da azotemia, essa hiperfosfatemia pode ficar ainda maior. Ainda devido a esse oxalato, uma das alterações mais clássicas que a gente tem em pacientes intoxicados por etilenoglicol é a presença de cristais de oxalato monohidratado na urina. Eles começam a aparecer a partir de 3 horas no cão e 6 horas em felinos. Associado aos sinais clínicos e os outros achados, pode nos auxiliar no direcionamento, se você tem essa suspeita, mas não é patognomônico, visto que não é incomum encontrarmos cristais de oxalato monohidratado na urina de cães e gatos, e nem por isso esses pacientes estão intoxicados. E lembrando lá da osmolaridade e tudo mais, se você consegue fazer o cálculo do anion gap dos pacientes através do hemogaso, você consegue ter uma ideia se esse paciente pode estar com uma osmolaridade aumentada.
Então, por exemplo, em animais normais, a gente espera um anion gap de até 9. E aí, se você encontra esse anion gap maior do que 35, a gente tem uma suspeita associada aos sinais clínicos e outros achados laboratoriais dos pacientes. Se nós encontramos valores até maiores do que 35, 40, 45, é fortemente sugestivo de intoxicação por etileno glicol. Quanto mais rápido a gente consegue fechar esse diagnóstico, teve histórico de ingestão desses petiscos, né, tem problema, que estão sendo noticiados, a gente consegue entrar com a terapia o mais rápido possível e minimizar os sinais de insuficiência renal aguda. Então, além de todos esses sinais que a gente já falou, de hipocalcemia, hiperfosfatemia, presença de oxalato monohidratado, nós podemos também ter os sinais de alterações na urinálise relacionadas à insuficiência renal aguda. Então, anúria, oligúria, isostenúria, presença de cilindros, então sedimento ativo na urina.